Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai finalizar aqui o formulário de login e fazer a autenticação utilizando o Firebase, ok? Já integrando com a ferramenta do Google. Então, vamos partir aqui para o código. Uma coisa que eu esqueci de fazer na aula passada, a gente vai deletar essa pasta views aqui, beleza? A gente não vai utilizar mais. E outra coisa, eu vou vir aqui na parte de variáveis, do SAS, e vou selecionar aqui todas as outras cores que eu não coloquei o imported e vou fazer isso. Por quê? Porque às vezes a gente vai precisar utilizar alguma cor dessa aqui em alguma classe que já exista alguma cor e a gente não tem que ficar colocando important em cada uma e perder tempo com isso. Com o important aqui a gente já ganha algum tempo, beleza? Então feito isso aqui, eu vou fazer uma outra coisa. Vou vir aqui no app e vou colocar o seguinte, btn primary, vou colocar background color de featured, border color feature também, feature dark, aliás. E quando eu der o hover nesse cara aqui, eu vou colocar a cor dele feature dark. Por que isso? Olha só, quando a gente voltar aqui, perceba que o botão que era azul ficou laranja. E agora quando a gente passa o mouse dele, ele tem essa cor, um laranja escuro. Eu vou colocar essa cor como primária, a cor da aplicação, beleza? Por isso que eu sobrepus a cor azul do botão do PTN Primary. Somente isso. Agora vamos voltar aqui para o formulário de login, acessar a pasta Pages, Login, login.view. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, tinha colocado 25%, agora eu vou colocar 30%. Beleza? Ele vai ficar um pouquinho maior aqui. E outra coisa que eu preciso fazer também, eu estou achando que esse texto aqui, aqui de cima está muito grande, o Expenses, né? Então vamos colocar ele um font size de 18 pt aqui, para poder ficar um pouquinho menor, e eu acho que fica melhor assim do que aquele H1 gigante que estava aqui antes. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente tem um formulário aqui, porém a gente não faz nenhuma ação nesse formulário. Então a gente vai começar a fazer isso nessa aula. Uma coisa que eu preciso fazer, que eu não mostrei para vocês, olha só, quando a gente clica em enviar aqui, o que está acontecendo? O JavaScript está fazendo requisição HTTP para um método GET, que é o método do formulário padrão quando a gente não passa nada. Perceba que ele colocou aqui uma interrogação, que seria a query string, né? Seria a mesma coisa da gente passar alguma coisa aqui e fazer uma pesquisa, né? Alguma coisa. Que é aquela pesquisa que a gente faz usando o método GET, tá? Então é isso que o JavaScript está fazendo, mas a gente não quer que isso aconteça. A gente quer controlar o que acontece quando a gente clica nesse botão enviar aqui, que inclusive não é enviar, né? É entrar. Beleza? Não faz sentido ser um nome enviar no formulário de login, né? Tinha colocado isso por engano. Inclusive dá até pra gente colocar um ícone aqui. Sing in, se eu não me engano é esse o ícone. Vamos ver. Eu acho que não é isso. Mas depois eu vejo aqui no Font Awesome o íconezinho para colocar aqui, vai ficar bonitinho. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui um formulário e a gente tem dois campos nele aqui que a gente precisa formatar para poder a gente fazer o login lá no Firebase. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é apertar Option Shift F, perdão. No Linux e no Windows provavelmente vai ser Alt Shift F, tá? Para poder ele indentar o código automaticamente aqui para mim. Eu vou colocar o quê? Um required aqui no input, tá? Nos dois inputs, beleza? Por quê? O que isso aqui vai fazer? Quando eu tentar submeter o formulário, o navegador vai reclamar para mim preencher os dois campos, tá? Somente isso que vai acontecer. E aqui, onde está input type text aqui no e-mail, eu vou colocar input type e-mail, porque aí ele também faz uma outra validação para o campo e-mail. Se o cara colocar um texto lá que não é um e-mail, o navegador vai avisar e vai impedir de o cara submeter o formulário, né? Beleza, agora a gente já tem o tratamento aqui, colocando os dois campos são obrigatórios, colocando o e-mail e a senha. E o que eu preciso fazer agora? A gente precisa manipular o evento de submit do formulário. Como é que eu faço isso? Utilizando a diretiva de eventos do Vue. Isso é muito simples. O que a gente precisa fazer? A gente coloca aqui um submit, ok, no formulário, submit. Porém, o submit não vai fazer, ele vai continuar com a mesma coisa, com o mesmo problema que tinha antes. Ele vai fazer, por exemplo, colocar um alert, e a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Porém, a gente precisa que nada aconteça de padrão, o evento padrão não aconteça quando a gente submeter esse formulário. Então, para isso, eu vou passar um modificador chamado prevent, logo depois do @submit aqui. O que esse prevent aqui vai fazer? É o event.preventDefault,
que a gente tem no JavaScript padrão, né? Então ele vai impedir que o evento padrão, que seria a submissão do formulário utilizando o método get, aconteça. E com isso a gente consegue utilizar uma função aqui para poder manipular o que acontece quando a gente submeter esse formulário. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método lá embaixo chamado doLogin, vou dizer ele aqui em cima já, vou dar uma copiada marota nele aqui, e aqui embaixo eu vou colocar o methods, tá? Do login. Somente isso. Então eu vou dar um console log aqui, colocando um formulário aqui. E agora eu vou voltar, vou abrir aqui o meu console para eu ver esse console que eu vou dar. Como eu coloquei o required lá, ele vai reclamar que eu não preenchi os campos, então vamos preencher aqui, ó. E agora ele já está reclamando também que isso não é um e-mail, perceba. Então eu vou colocar um e-mail aqui, tá? Vou colocar um e-mail qualquer aqui só para eu colocar e uma senha também qualquer. E olha só, quando eu cliquei em entrar, ele não fez aquela requisição HTTP, aqui continua igual, e agora a gente tem um retorno aqui, que é o formulário aqui que eu tinha colocado no console log. Porém, a gente ainda não tem as variáveis que estão no input aqui, que o usuário digitou. Como é que eu vou fazer isso? A gente tem no Vue uma forma muito fácil da gente fazer isso, que são as vModels. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai vir aqui, né, no export default, vou criar um data, beleza? E isso aqui vai retornar uma função, tá? Retornando uma função aqui. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar e-mail e senha. Vou deixar em inglês para ficar padrão. Password. Então, olha só, eu estou declarando duas variáveis aqui, que são e-mail e password, beleza? Que são, na verdade, dois estados do meu componente, tá? E-mail e password. E eu vou precisar colocar o e-mail aqui e o password aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso que, para cada vez que eu digitar alguma coisa nesse formulário, esse valor que está sendo digitado seja passado para uma dessas variáveis aqui, conforme for necessário. Beleza? E como é que eu vou fazer isso de um jeito fácil? O Vue tem um jeito muito fácil da gente fazer isso, que chama a vModel. A gente coloca um vModel em qualquer tag de formulário, pode ser um input, pode ser um select, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar somente isso. Eu vou colocar vModel e-mail, e a partir do momento que eu digitar alguma coisa nesse campo e-mail aqui, automaticamente a variável e-mail vai ser preenchida com o valor que eu digitar, beleza? Então vamos fazer a mesma coisa aqui para o password, beleza? Olha só. Agora, se a gente vir aqui no inspecionador e vir aqui no Vue DevTools, que é uma ferramenta do Google Chrome, tá? E vier aqui procurar o componente, aqui está anônimo, porque eu não coloquei o nome. Eu sempre tenho essa mania de esquecer de colocar o nome do componente na hora que eu crio ele. Vamos colocar aqui, login, tá? Agora a gente tem ele aqui, ó. E agora a gente tem aqui e-mail e password. E agora eu vou digitar. Olha só o que está acontecendo aqui embaixo. O que eu estou digitando aqui está sendo passado para a variável e-mail. E a mesma coisa para a senha. A senha vai passar como texto plano mesmo, beleza? Só está oculto aqui para o cliente não ver, mas por trás a gente tem acesso à senha normalmente. Então, com isso a gente consegue a submissão do formulário para fazer login, para autenticar lá no Firebase, beleza? Agora eu preciso fazer o seguinte. A gente tem o Firebase, se vocês vierem aqui no app.vue, se vocês fizerem o que eu fiz, a gente tem aqui um console log no $Firebase, que é esse cara aqui, ó. Que ele está dando um console log aqui toda vez que eu recarrego a aplicação. Vou tirar esse cara daqui, que a gente tinha colocado só para testar e eu esqueci de tirar. E a gente vai fazer exatamente o que está fazendo lá. A gente vai utilizar a variável do Firebase para poder fazer a autenticação. Então, olha só. $Firebase. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar o método auth, beleza? Que é o método de autenticação do Firebase. E vou chamar o método sign in with email and password. Beleza? Vamos deixar isso aqui. E agora a gente vai partir lá para o console do Firebase. Vamos deixar isso aqui quietinho, não toque aqui, e a gente vai voltar lá para o Firebase, beleza? Vamos vir aqui no nosso projeto, vamos acessar a aba de autenticação aqui, o menu de autenticação, perdão, e agora a gente vai ter aqui fazer uma configuração no Firebase. A gente vai vir aqui, configurar método de login, beleza? E olha só, perceba que ele tem vários métodos de login aqui que a gente pode utilizar. A gente consegue fazer autenticação utilizando a conta do Google, a gente consegue utilizando o Twitter, o GitHub, o Facebook e todos esses outros que estão sendo listados aqui. Mas para esse curso a gente vai utilizar somente o e-mail e senha mesmo, que é o mais fácil de se entender, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos clicar aqui no lapisinho para editar e a gente vai simplesmente ativar a funcionalidade de e-mail e senha na nossa aplicação, ok? Vamos voltar agora na parte de usuários aqui e vamos adicionar um usuário. Muito simples, né?
Vamos colocar um usuário aqui. Aqui pode ser qualquer e-mail, não necessariamente esse e-mail precisa existir, tá? Pode ser necessário para que se você precise recuperar a senha dele depois, mas para efeitos de teste, não tem necessidade de ser um e-mail que existe de verdade, tá? Então eu vou colocar aqui arthur.expenses.com.br. Opa, digitei errado. Expenses. Agora sim. E eu vou colocar a senha 123123, tá? Adicionar usuário. Ótimo. Agora a gente já tem aqui um usuário na aplicação. O que a gente precisa fazer? A gente precisa logar com esse usuário. Então vamos voltar para o nosso código. Vamos vir aqui, ó. A gente deixou o método de fazer login já pré-configurado. E o que eu preciso fazer? Esse método sign in with name and password recebe exatamente o e-mail e a senha. Então a gente precisa pegar esses caras que estão aqui, ó, o e-mail e a senha, e passar ele como primeiro e segundo parâmetro desse método. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Vamos definir uma constante aqui. Tá? Uma constante que é uma constante de escopo, ou seja, ela só vale dentro desse método de login aqui, tá? Fora aqui a gente não tem acesso a ela, por isso que eu posso definir ela como uma constante, porque por mais que haja algum outro variável e-mail na minha aplicação, ela não vai sobrepor porque ela é de escopo, ela só vai estar presa dentro do escopo do método do login, beleza? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e fazer a desestruturação de objeto. Vou pegar aqui e-mail e senha, que estão armazenados na variável this. Isso aqui que eu fiz é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. This.email, tá? Const e-mail é igual a this.email, tá? Isso aqui seria a mesma coisa. Porém, eu estou fazendo diretamente assim, que é uma forma resumida da gente trabalhar. E outra coisa que eu preciso fazer também, eu preciso transformar o login num método assíncrono. O que é esse tal de método assíncrono que eu coloquei aqui, que está assign que eu coloquei aqui na frente? A gente vai fazer uma requisição assíncrona para o Firebase fazer para o Firebase logar a nossa aplicação. Então, esse método tem que esperar alguma coisa acontecer para ele terminar. Então, a gente coloca o assign aqui na frente e a gente precisa dizer o que a gente vai esperar. A gente vai esperar esse cara aqui, beleza? A gente vai esperar esse cara aqui terminar para poder a gente fazer alguma coisa. Então, a gente só vai conseguir fazer isso utilizando uma promise, tá? Se não for uma promise, a gente não consegue utilizar o async await. Beleza? Agora a gente já tem aqui o e-mail e a senha e a gente consegue passar ele aqui como primeiro e segundo parâmetro, respectivamente. Então, a partir desse momento, a gente já tem o login funcionando perfeitamente. A gente precisa fazer uma outra coisa agora aqui, colocar tudo isso aqui que a gente fez dentro de um try catch. Por quê? Porque o usuário pode digitar uma senha errada, por exemplo, ou um e-mail que não existe. E a gente precisa tratar esse erro, né? Então a gente vai fazer utilizando o catch aqui. Eu posso apagar esse formulário aqui que está aqui dentro e colocar o erro aqui dentro. Por enquanto a gente não vai tratar, a gente só vai exibir mesmo o erro, mas pra frente a gente trata esse erro, ok? Então, olha só, vou colocar uma constante aqui chamada res, de resposta, tá? E vou colocar aqui um console log nesse res. Quando a gente fizer o login, a gente vai ver o que vai mostrar pra gente, beleza? Então, vamos voltar pro código. Ele vai recarregar aqui pra mim. E vamos primeiro colocar um e-mail que não existe, tá? Vou colocar em arthur.algumacoisa.com e uma senha qualquer também. Ele fez a requisição e olha só, a gente tem um erro aqui, ó, user not found. Então, a gente não consegue fazer login porque o usuário não foi encontrado. Então, a gente poderia pegar esse código aqui e colocar uma mensagem aqui em cima para o usuário falando, ó, esse usuário não existe, verifique se o e-mail está correto, beleza? E agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai colocar a senha, o e-mail e a senha certo, tá? Então, eu vou copiar que já está aqui, porque eu sou um cara um pouco preguiçoso. Então, arthur.expense.com.br e a senha 123123. Vamos entrar. E olha só, a gente tem aqui as informações de login funcionando perfeitamente. Olha só, se a gente vier aqui em User, a gente tem esse cara chamado UID aqui, que a gente vai utilizar para validar algumas coisas que o usuário for fazer dentro do banco de dados, ok? E agora mesmo se a gente der um refresh na página, o usuário vai continuar logado, porque o Firebase mantém os dados aqui na aba de aplicação. Se a gente vier aqui, ó, tem algumas outras coisas de outros projetos que eu estava trabalhando aqui, mas se a gente vier aqui em Firebase e a gente vier aqui nesse refresh Firebase aqui, nesse cara que está aqui, a gente vai ver que ele tem uma série de coisas aqui que servem exatamente para salvar o usuário logado e manter a sessão do usuário, né? Então, vocês não precisam se preocupar muito com isso aqui é só uma questão de curiosidade mesmo para saber como funciona, mas o que importa é que o usuário continua logado mesmo quando a gente faz um refresh na página e recarrega o navegador, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso aqui que a gente vai fazer nessa aula. Na próxima aula a gente vai redirecionar
para home e vai fazer um tratamento para que o usuário não esteja logado, não veja o conteúdo da aplicação sem antes colocar o login e senha, tá? Para essa aula, acho que é isso, tá mais que suficiente, já está dando um tempo bem considerável aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.